Esta é a história de alguém que descobriu que nem sempre queremos conhecer nossos vizinhos. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Algumas verdades, uma vez reveladas, mudam nossa percepção para sempre. Em uma pacata cidade do interior de São Paulo, um jovem de 29 anos buscava um recomeço. Ele não fazia ideia que sua curiosidade o levaria a presenciar algo que ninguém deveria ver. Antes de continuar esta história, saibam que ela é baseada em eventos reais. Os nomes foram alterados, mas os acontecimentos permanecem fiéis ao relato original. Uma história sobre como uma simples mudança para o interior se transformou em um encontro com o inexplicável. O que vocês fariam se descobrissem que seu vizinho não é quem aparenta ser? Que sua casa esconde segredos nas profundezas de um porão? Esta é a história de Pedro e seu misterioso vizinho, Davi. Pedro tinha acabado de sair de um relacionamento conturbado que durou 5 anos. A cidade grande havia se tornado um labirinto de memórias dolorosas. Cada esquina, cada restaurante, cada parque trazia lembranças que ele queria esquecer. Com as economias de um negócio bem-sucedido do passado, ele decidiu comprar uma casa em um condomínio no interior de São Paulo. Era o tipo de lugar que parecia saído de um comercial de margarina. Crianças andando de bicicleta nas calçadas largas, vizinhos que acenavam com sorrisos sinceros, jardins bem cuidados. Nos primeiros dias após a mudança, Pedro fez questão de conhecer todos os vizinhos. Apresentou-se de porta em porta, foi recebido com bolos caseiros, convites para churrascos e sorrisos acolhedores. A maioria eram famílias com crianças pequenas, casais na casa dos 30 ou 40 anos que haviam escolhido o interior para criar seus filhos longe do caos urbano. Mas havia uma residência que destoava completamente do padrão do bairro. Ao lado da casa de Pedro, erguia-se uma verdadeira mansão de 3 andares, com arquitetura ultramoderna, vidros espelhados e uma piscina que parecia ter saído de um resort de luxo. Era como se alguém tivesse recortado uma casa de Beverly Hills e colado no meio daquele subúrbio brasileiro. Depois de visitar todas as outras casas da rua, Pedro deixou a mansão por último. Já exausto de tantas interações sociais, ele quase desistiu. Mas a curiosidade foi mais forte. Quando a porta se abriu, Pedro não encontrou o empresário de meia-idade que esperava. Em vez disso, deparou-se com um jovem que parecia ter sua idade ou até menos. O rapaz vestia roupas casuais, mas visivelmente caras. Um relógio que valia mais que um carro popular brilhava em seu pulso. Seu cabelo tinha um corte peculiar, raspado nas laterais com um mullet atrás, algo que só se via em influenciadores digitais. "Oi, sou o novo vizinho do lado. Me mudei semana passada", disse Pedro, estendendo a mão. O jovem abriu um sorriso genuíno. "Nossa, finalmente alguém da minha idade nesse bairro. Sou o Davi. Entra aí, vamos tomar algo." Pedro recusou educadamente o convite naquele momento, mas ficou intrigado. Durante a breve conversa na porta, Davi mencionou que trabalhava com investimentos, sem entrar em detalhes específicos, e que morava sozinho naquela mansão enorme. Um jovem com menos de 30 anos, morando sozinho em uma casa que valia milhões, sem explicações claras sobre sua fonte de renda. Davi era, no mínimo, intrigante. Nos dias seguintes, Pedro tentou se aproximar do vizinho misterioso. Trocaram números de telefone e começaram a conversar por mensagens. Davi sempre respondia de forma simpática, mas nunca estava disponível para o café ou cerveja que tinha prometido. Sempre dizia: "Estou fora da cidade fechando um investimento importante. Tenho reunião com clientes até tarde hoje" ou "Acabei de embarcar para o Rio, quando voltar a gente marca." Enquanto isso, Pedro começou a notar um padrão estranho. Durante a madrugada, carros diferentes, sempre modelos caros e discretos, estacionavam na mansão de Davi. Permaneciam por algumas horas e depois partiam. As luzes da casa raramente ficavam acesas no andar principal. Apenas o porão parecia ter atividade constante. Os outros vizinhos pouco sabiam sobre Davi. Diziam apenas que ele era muito reservado, que viajava constantemente e que, às vezes, semanas se passavam sem que ninguém o visse. Ninguém nunca tinha entrado na casa dele, nem mesmo para aqueles tradicionais cafés de boas-vindas que eram tão comuns no bairro. Depois de 2 meses morando ali, em uma quarta-feira, às 3 da manhã, Pedro foi arrancado do sono por um barulho ensurdecedor. Uma música alta vinha da casa de Davi, acompanhada de risadas, conversas animadas e o tinido de copos, os sons inconfundíveis de uma grande festa. Irritado com o barulho em plena madrugada, Pedro levantou-se e foi até a janela. Viu que o jardim da casa de Davi estava cheio de carros luxuosos. Na entrada da mansão, vários pares de sapatos estavam espalhados, como é costume em muitas casas brasileiras.
Após tentar voltar a dormir por alguns minutos, Pedro desistiu. Decidiu ir até lá pedir para baixarem o volume. Vestiu-se rapidamente, atravessou o jardim e parou em frente à porta da mansão. Bateu repetidamente, mas ninguém atendeu, apesar do som de muitas pessoas conversando lá dentro. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Testou a maçaneta. Para sua surpresa, a porta estava destrancada. Pedro entrou. O som da festa continuava ensurdecedor, música alta, risadas, conversas animadas. Mas logo nos primeiros passos dentro da sala principal, ele percebeu algo profundamente perturbador. A casa estava completamente vazia. Não havia nenhuma pessoa, nenhum copo usado, nenhuma garrafa aberta, nenhum petisco. Apenas os sapatos na entrada e potentes caixas de som espalhadas estrategicamente pela sala, reproduzindo sons de uma festa que não existia. Alguém havia montado uma elaborada encenação de uma festa, com sons ambientes perfeitos, mas sem nenhum convidado real. O instinto gritava para Pedro sair dali imediatamente. Mas uma mistura de curiosidade e incredulidade o manteve paralisado. Se não havia festa, por que alguém simularia uma com tanto realismo? E onde estavam os donos dos sapatos na entrada? Pedro começou a explorar a casa silenciosamente. A decoração era minimalista, quase impessoal. Parecia mais um imóvel decorado para venda do que uma residência habitada. Não havia fotos pessoais, livros, ou qualquer sinal de vida cotidiana. Foi quando notou uma porta no fim do corredor, ligeiramente entreaberta. Dela vinha uma luz fraca e, por baixo do som da falsa festa, um ruído mecânico contínuo, como de uma máquina industrial. Era a entrada para o porão. E algo dizia Pedro que ali estava a resposta para o mistério da falsa festa. Descendo os degraus com extremo cuidado, Pedro foi atingido por um cheiro químico forte, algo como água sanitária misturada com produtos de limpeza industrial. O cheiro ficava mais intenso a cada degrau. Ao chegar ao fim da escada, ele viu. No fundo do porão amplo, 3 homens estavam de costas para a entrada. Usavam equipamentos de proteção, luvas grossas, botas, máscaras e óculos. Estavam imóveis, observando algo que Pedro não conseguia ver por causa de uma divisória. Um dos homens disse algo em voz baixa. O outro respondeu com um aceno de cabeça. O terceiro começou a se virar lentamente na direção de Pedro. Nesse momento, Pedro sentiu o verdadeiro significado do medo. Sem pensar 2 vezes, correu como nunca havia corrido antes. Subiu as escadas tropeçando, atravessou a sala quase derrubando uma das caixas de som, saiu pela porta da frente e correu pelo jardim. Pulou a cerca que separava as propriedades, entrou em sua própria casa e trancou todas as portas e janelas. Com o coração ainda disparado, Pedro subiu até seu quarto no 2º andar, de onde tinha visão privilegiada do quintal de Davi. Pouco depois, viu uma cena que confirmou seus piores temores. 8 homens, não apenas os 3 que havia visto no porão, saíram da mansão. Todos usavam roupas semelhantes, equipamentos de proteção, e alguns carregavam grandes bolsas pretas. Pareciam estar procurando por alguém nos arbustos, atrás das árvores, olhando em todas as direções. Um deles apontou para a casa de Pedro, mas outro balançou a cabeça negativamente. Davi não estava entre eles. Na manhã seguinte, todos os carros tinham desaparecido. A música havia parado. A casa de Davi parecia abandonada. Nas semanas seguintes, nenhum sinal do jovem proprietário. Cartas e pacotes começaram a se acumular na porta. O gramado, antes impecável, começou a crescer sem cuidados. As cortinas permaneciam fechadas dia e noite. O mais estranho, quando Pedro perguntou aos outros moradores sobre a festa daquela noite, todos negaram ter ouvido qualquer barulho. Nem mesmo a senhora de 80 anos que morava do outro lado da mansão e que costumava reclamar até do canto dos pássaros pela manhã havia notado algo diferente. 3 meses depois, uma empresa de gestão de propriedades apareceu. Homens de terno limparam a casa, renovaram o jardim e colocaram uma placa de vende-se. Quando Pedro perguntou sobre Davi, recebeu apenas uma resposta evasiva. O proprietário anterior mudou-se para o exterior por motivos pessoais e não deseja manter contato. Até hoje, Pedro não sabe o que aconteceu naquela noite. O que estavam fazendo no porão? Por que simular uma festa barulhenta? E por que deixar a porta destrancada, como se quisessem atrair alguém para dentro? Pedro só tem certeza de uma coisa. Naquela noite, ele testemunhou algo que não deveria ter visto. E possivelmente só está vivo porque saiu da casa a tempo. O que você acha que Pedro descobriu na casa de Davi? Que tipo de operação acontecia naquele porão?
E para onde Davi realmente foi? Deixe sua teoria nos comentários. Esta é apenas uma das histórias misteriosas de vizinhanças aparentemente perfeitas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Até o próximo vídeo, e lembre-se, nunca sabemos realmente quem vive do outro lado do nosso muro.